Salve, salve, rapaziada, tudo bem com vocês? Vai começando mais um vídeo aqui e vou fazer um vídeo hoje um pouquinho diferente, tá? Qual que é a minha proposta aqui desse vídeo aqui pra vocês? O Corinthians teve muitos jogos aí durante a temporada, né? E vamos começar lá do princípio, lá em janeiro, quando o Corinthians começa o Campeonato Paulista, tá? Vamos dar uma passada ali nos jogos do Campeonato Paulista e comentar um pouquinho a respeito desse Campeonato Paulista que o Corinthians fez lá no começo do ano, né? Pra gente poder dar uma relembrada como que tava aquele time, como que o Corinthians jogava com aquele time e as opções que o Corinthians tinha até no seu banco de reserva. É importante a gente poder ponderar algumas coisas. E como foi essa campanha do Corinthians no Campeonato Paulista, tá? Eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês para fazer da seguinte forma, tá? Eu vou fazer o seguinte, vamos lá. O Corinthians pega inicia o Campeonato Paulista dia 21 de janeiro desse ano agora de 2024, né? O Corinthians pega o Guarani dentro da Neoquímica Arena e simplesmente o Corinthians até que fez uma boa partida, tá? Teve estreias aí nesse jogo, né? Para sequência da temporada do time do Corinthians. E eu vou mostrar para vocês aí quais que foram essas estreias, tá? Vamos lá, vou compartilhar minha tela aqui para vocês, tá? Tá aí, ó. O Corinthians inicia o Campeonato Paulista. Pera que tá um pouquinho para baixo aqui. Deixa eu só subir um pouquinho aqui, rapaziada. Aí, isso. Acho que vai aparecer melhor. Aí, ó, pronto. Esse foi o time do Corinthians da estreia do Campeonato Paulista, tá? O Corinthians vinha com Cássio, os estreantes Félix Torres, o zagueiro novato do Corinthians da categoria de base, o Caetano, que estava recebendo uma oportunidade naquela ocasião, o Hugo na lateral esquerda, o Fagner na direita, no meio Ranieri e Maicon, na frente Matias Rojas, Matheus Araújo, Romero e lá como centroavante o Yuri Alberto, tá? O Corinthians faz esse jogo contra o Guarani de Campinas, né? E aqui é o banco de reservas do time do Corinthians à época, tá? O técnico do Corinthians na época era o Mano Menezes, tá? O Corinthians vence por 1-0 o gol de Romero, um gol de uma meia bicicleta muito bonita, né? Dando esperanças aí pro Corinthians que poderia ter feito um bom campeonato, mas na prática não foi muito bem assim como a gente vai ver aqui na sequência. Ó, no banco de reserva nós tínhamos Fausto Vera, Gustavo Mosquito, o Wesley, o Iago, Diego Palacios, outro que também poderia estrear, Carlos Miel na reserva. Aqui eles colocam os nomes aqui, rapaziada, dos jogadores completo, né? Deixa eu tentar ver se eu consigo abrir aqui. O que é? Aí um garoto da base, o Matheus Pellegrino, né? Que era um garoto da base aí. E esse Rafael Correia Venâncio também era um garoto da base. É um zagueiro, Rafael Venâncio, que não está mais no clube também, depois não foi mais utilizado. E o Matheus Roger da Silva era o outro goleiro do time do Corinthians, tá? O Corinthians enfrenta então o time do Guarani num jogo de um 4-3-3 com o Matias Rojas aberto de um lado, o Romero de outro e o Yuri Alberto como centroavante, né? O Corinthians, como eu disse, faz até que um jogo razoável, tá? Acaba conseguindo esse gol aí. A gente pode ver até nas estatísticas aqui, ó, para vocês terem uma noção. O Corinthians chuta 11 vezes ao gol contra 14 do time do Guarani. Posse de bola, equilibrada a posse de bola do time do Corinthians aí. Mas esse foi a estreia então do time do Corinthians no Campeonato Paulista, tá? Deixa eu voltar minha tela aqui para vocês. Bom, pois bem, o Corinthians tem aí a chance do Campeonato Paulista, né? Nesse jogo. Aí o Corinthians vai para o segundo jogo. O segundo jogo do Campeonato do Corinthians é contra o... Deixa eu só ver aqui. Deixa eu voltar.
Vamos lá, aqui, ó. Ahn, Deixa eu ver só aqui, rapaziada, que aí eu já boto na tela pra vocês também darem uma olhada, tá? Aqui, ó, achei. Pois bem. O Corinthians enfrenta o Guarani na estreia. Na estreia do Campeonato Paulista, né? E logo depois o Corinthians pega o... Deixa eu só ver aqui, ó. Que eu já mostro pra vocês. O Corinthians não teve muita chance nesse jogo, né? Do Campeonato Paulista. As oportunidades que o Corinthians teve, o Corinthians tentou aproveitar. Essa que foi a realidade, né? O Corinthians tenta aproveitar a parte dos jogos aí, mas não foi tão feliz assim nessa estreia de Campeonato Paulista. Logo depois, então, aqui, ó, o Corinthians pega o Ituano lá em Itu e perde esse jogo do Ituano, tá? Faz uma partida horrível, tá? Uma partida horrível. Depois, fora de casa também, o Corinthians pega o São Bernardo, tá? Perde também do São Bernardo. No ano contra quem? Justamente o São Paulo. Então a expectativa era muito grande, né? Desse jogo contra o São Paulo. E mais uma derrota. Então, com o Corinthians contabilizando aí 3 derrotas consecutivas aí no Campeonato Paulista, onde já começa a abrir o alerta, né? Que o Corinthians não estava bem, né? O Corinthians não estava bem no campeonato. Com essa derrota do São Paulo, o Corinthians chega a fazer um gol ainda com o garoto Arthur Souza, né? Nesse jogo. Logo no finalzinho, na parte final, depois de tá perdendo o jogo por 2-0, o Caetano, zagueiro do Corinthians, acaba sendo expulso nesse jogo, né? Deixando o Corinthians boa parte do segundo tempo com um jogador a menos. E o Corinthians perde. O Corinthians perde esse jogo. E logo em seguida vai um jogo contra o Novo Horizontino. O Grêmio Novo Horizontino na Arena Corinthians. Aí que vem o primeiro pipoco dentro de casa, tá? Vem o primeiro pipoco dentro de casa no Campeonato Paulista, que é contra o Novo Horizontino. O Corinthians toma um vareio do time do Novo Horizontino. O time não toma conhecimento do Corinthians. Não toma conhecimento do Corinthians, uma bagunça, totalmente bagunçado dentro de campo, né? Mas, cara, esse jogo aí foi triste. Foi triste esse jogo contra o Novo Horizontino. Eu posso até dar uma olhada aqui no jogo para vocês darem uma olhada aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir esse jogo aqui contra o Novo Horizontino para a gente dar uma olhada na escalação, se tinha modificado alguma coisa ou não, né? Desse jogo. Deixa eu botar aqui na tela para vocês. Quando a gente perdeu esse jogo por 3-1, né? Vou botar aí na tela, tá aí, ó. Tá aí na tela. O Corinthians continua com o Cássio. Aí tem o Raul Gustavo. Acaba recebendo uma chance, uma oportunidade aí para tentar mostrar o seu futebol. O meio-campo não modificou em nada. Depois desse jogo, dessa sequência de derrotas, né? O Mosquito aparece do lado esquerdo. Depois o Matheus Araújo armando o meio-campo. O Romero do lado direito. E o Pedro Raul acaba aí entrando nesse jogo também. Mas nada surte efeito. E o Corinthians literalmente toma o gol. E o Corinthians toma os gols que acabou combinando nessa derrota. E você vê que o Corinthians, ó, uma coisa interessante, o banco de reserva do Corinthians, Fausto Vera e o Roberto acabam entrando depois, o Matias Rosa, ou seja, foi um jogo para poupar jogadores. E o Corinthians toma esse pipoco dentro de casa. Uma coisa que eu não concordo é dentro de casa você tem que usar os seus jogadores titulares, né? Essa é a minha opinião. Tem que entrar com o time titular, não pode entrar com o time reserva igual o time do Corinthians entrou. Ainda mais se tratando de início de temporada aí. Então eu não concordei. Quando eu vi a escalação, eu falei, pô, vai colocar só molecada? Tem que colocar time titular. Por mais que teve pouco tempo para trabalhar na pré-temporada, mas o Corinthians tinha que vir para cima. Porque precisava vencer. Porque já tinham se passado, rapaziada, basicamente 3 ou 4 jogos. Aí me veio, o Mano Menezes me inventa esse time
basicamente reserva, né, do time do Corinthians, que é o que o Corinthians tinha de imediato lá, na época. Aí você vê aqui até as estatísticas do time. O time do Corinthians chutou 16 gols, 16 vezes no gol, e o Novo Horizontino 10, né? Posse de bola ficou até um pouco mais que o Corinthians, mas o time do Novo Horizontino foi mais decisivo, né? Eles foram mais decisivos e mais enfativos na hora de fazer os seus gols também. O Corinthians com muitos problemas individuais, falhas de marcação e tudo mais, né? Esse jogo foi triste de ver. Foi uma derrota bem pesada. O time que já estava meio que mergulhando numa certa crise no Campeonato Paulista, tá? Deixa eu voltar minha tela aqui para vocês. Aí, pois bem, continuando aqui, deixa eu pegar aqui agora para vocês o próximo jogo, tá? Como que foi o próximo jogo. Depois na sequência, deixa eu ver aqui. Vamos pegar aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Vamos lá. Aí o Corinthians perde do Novo Horizontino, né, pro 3-1. E logo em seguida pega o Santos lá na Vila Belmiro, tá? E mais uma vez o Corinthians perde mais um clássico, tá? Já havia perdido o clássico contra o São Paulo e perde o clássico contra o Santos também por 1-0. Aí vou até botar a escalação desse time aqui do Corinthians. Deixa eu dar uma olhada para ver se tem alguma modificação. Naquele momento o Pedro Raul ganhava um pouco mais de oportunidade. Tinha o Maicon armando o meio campo pelo lado esquerdo. E tinha a estreia finalmente aí do Rodrigo Garro. Rodrigo Garro estreando finalmente, tá aí, ó. Aí na tela para vocês verem aí. O Rodrigo Garro finalmente estreando na posição do lado direito. E o Corinthians jogando com 3 atacantes, tá? Jogando com 3 atacantes, o Corinthians acaba perdendo na Vila Belmiro por 1-0. Aí a classificação do Corinthians começou a ficar cada vez mais complicada, né? Começou a ficar muito complicada. Deixa eu dar uma olhada no banco de reserva do Corinthians como que tava nesse jogo. Deixa eu ver aqui, ó. Não modificava muito, tá, o banco de reserva do time do Corinthians. Aí o Fausto Vera, o Roberto Matias Rojas ainda tava por aqui, né? Ele não havia pedido para sair ainda. Aí o Gustavo Mosquito e o garoto da base, o Rian, que começou a ganhar um pouco de minutagem, o Matheus Araújo, o Kaique Ferrari, que era das categorias de base do time do Corinthians, que acabou sumindo também, nunca mais foi aproveitado. Eu acho que ele até voltou pro time sub-20 do Corinthians. Ainda tinha o Raul Gustavo ainda na equipe e o João Pedro Choca, né? O João Pedro Choca aí, que nesse ponto aí não vinha sendo aproveitado também, que aí depois posteriormente acabou sendo emprestado para o time do Ceará, né? O time aí do time do Ceará. Deixa eu voltar minha tela aqui para vocês. Eu tô vendo a imagem do Cássio aí, mas deixa eu voltar aqui, ó. Pois bem, depois desse jogo, rapaziada, eu acho que vem a queda do Mano Menezes. Se eu não me engano, se não me falha a memória. Se não me falha a memória, tá? Se não me falha a memória, vem a queda do Mano Menezes depois desse jogo. Porque o treinador não era mais o Mano Menezes. Acaba caindo o Mano Menezes nesse jogo contra o Santos. Aí deixa eu voltar aqui. Acaba caindo o Mano Menezes, então, depois desse jogo. Aí o Corinthians, como que fica, depois do jogo do Santos, pega a Portuguesa, a luzinha aqui da capital, né? Aí acaba vencendo por 2-0. Vence o jogo por 2-0 aí, contra a Portuguesa, né? Já com a estreia já do Antônio Oliveira, que veio pro lugar do Mano Menezes. Então, se você for pegar aí, rapaziada, o que acontece? O Corinthians, ele simplesmente
ele perde muito tempo, perdeu muito tempo de preparação, tá? Com essa perda de tempo de preparação, o time ficou totalmente bagunçado. Porque, ó, desde a estreia do Campeonato Paulista, quantos jogos foram? Com o Mano Menezes. 1, 2, 3, 4, 5. Foram 5 jogos de Campeonato Paulista. Foi basicamente o mês de janeiro inteiro com o Mano Menezes, que não estava apresentando evolução nenhuma. O Corinthians troca o treinador contra o Santos e acaba vindo o Antônio Oliveira, faz algumas modificações na equipe do Corinthians até então, né? E, cara, o Corinthians começa a melhorar, por incrível que pareça. O Corinthians consegue ter uma leve melhora. Eu vou até botar aqui na tela para vocês darem uma olhada na escalação do time do Corinthians com o Antônio Oliveira já no seu primeiro jogo, tá? Primeiro jogo do Corinthians com o Antônio Oliveira de treinador. Ele começa a adotar ele entra já uma coisa que pegou todo mundo de surpresa. Ele entrando com 3 zagueiros, tá? Ele entrando com 3 zagueiros, tá aí, ó. Antônio Oliveira entra com o Cássio tava por aqui ainda, né? Félix Torres, Raul, Gustavo e o Caetano. Uma linha de 3, depois uma linha de 5 jogadores de meio campo e sem centroavante. E depois uma linha de 2 atacantes lá com o Yuri Alberto e o Pedro Raul, tá? O Yuri Alberto e o Pedro Raul aí, então tentando fazer os gols do Corinthians. O Yuri Alberto até acaba fazendo gol e o Michael também acaba fazendo gol aí nesse jogo. E já tinha o Rodrigo Garro no meio campo, só que não na função que ele fez agora na reta final do ano, né? Ele faz uma função mais como se fosse um meia mais centralizado ali, mais do lado direito, do lado do Fagner, subindo, mas não com tanta efetividade, não rodando muito a bola. Ele ficava meio que preso ali no meio campo. Então quando tinha uma linha de 5, mas não tinha um meio armador propriamente dito, tá? Não tinha esse meio armador. Aí, pois bem, deixa eu voltar aqui para vocês. Aí, pra vocês me verem aqui. Aí, o que que acontece? O Antônio Oliveira chega, Corinthians modifica, joga com 3 zagueiros e vem aquele bata-baque. Pô, 2-0, deu uma leve diferença do time pro time do Mano Menezes. Aí o Corinthians vai a Ribeirão Preto e pega o Botafogo. Pega o Botafogo de Ribeirão Preto e o Corinthians simplesmente enfia 4 em cima do Botafogo. Lá em Ribeirão. Tá? Lá em Ribeirão Preto. O Corinthians ainda com algumas modificações, né? De jogo. O Wesley consolidando cada vez mais como titular na época, né? Mas o Corinthians vai bem nesse jogo, por incrível que pareça. Vence muito bem o Botafogo de Ribeirão Preto, né? Depois o Corinthians veio um clássico contra o Palmeiras, onde que esse clássico foi impressionante. O clássico contra o Palmeiras foi impressionante, porque o Corinthians simplesmente ele perde perde o Cássio no finalzinho do jogo, né? Acho que foi isso, deixa eu dar uma olhada aqui, deixa eu só confirmar. A expulsão do Cássio, quando que foi? Isso, o Cássio foi expulso aos 90 minutos. E foi exatamente, foi aos 90 minutos. E foi nesse jogo que o zagueiro do Corinthians, como é que ele chama? Deixa eu pegar aqui o nome. O Gustavo Henrique. O Gustavo Henrique entra no gol do Corinthians. Foi esse gol. Até entrevistado ele na zona mista, tal, como foi a sensação de ser goleiro, tal, não sei o que. E a gente já vê uma modificação desse jogo, pra quê? Pra questão do Rodrigo Garro começar a aparecer um pouco mais no time do Corinthians, né? Tanto é que ele é responsável por fazer as jogadas do time do Corinthians para conseguir fazer os gols nesse jogo contra o Palmeiras. E o Corinthians acaba empatando em 2-2. Aí o Corinthians continua indo, pega a Ponte Preta em casa, toma um pipoco da Ponte Preta, perde de 1-0. Depois o Corinthians pega o Santo André em casa, ganha no Santo André de 3-2. E depois
para fechar a passagem do Corinthians no Campeonato Paulista, que não tinha mais chance de classificação, encerra contra o Água Santa, tá? Contra o Água Santa. Eu vou botar aqui a escalação do Corinthians contra o Água Santa, para vocês terem uma ideia que já teve modificação, tá? Nesse jogo contra o Água Santa. Deixa eu ver aqui o jogo contra o Santo André. Deixa eu só ver uma coisa. Contra o Santo André ainda estava o Cássio. Aí que começa a aparecer um pouco o Carlos Miguel, tá? O Carlos Miguel começa a entrar em campo e... vou botar na tela para vocês aqui, ó. Para vocês darem uma olhada. O time do Corinthians que encerra o Campeonato Paulista, tá? Tá aí, ó, na tela. Esse foi o time que encerrou o Campeonato Paulista do Corinthians, com o Carlos Miguel no gol. O Corinthians jogando com uma linha com 3 zagueiros, coisa que o Antônio Oliveira fazia muito, né? Uma linha de 3 zagueiros permaneceu, uma linha de 5, uma linha de 3 e uma linha de 3 lá na frente, tá? Já o Hugo e o Matheus Araújo atuando como fosse alas, né? No jogo. Aí teve o Guilherme Biro tentando alguma oportunidade. O Rian acabou sendo expulso nesse jogo, né? Ele recebeu amarelo depois do vermelho. E o Corinthians empata esse jogo em 0-0 lá no estádio do Água Santa. E o Corinthians não passa para a fase final da Copa do Campeonato Paulista, tá? Deixa eu mostrar a classificação aqui, visão geral, para vocês terem uma ideia. Aqui, deixa eu ver aqui, ó, classificação do Campeonato Paulista. Tá aqui, ó, tá aqui na tela para vocês, ó. Deixa eu só voltar aqui que aí eu consigo ajeitar a tela melhor para vocês darem uma olhada aí, ó. Vai entrar aí agora de novo. Vamos lá, tá aí, ó. Essa foi a classificação do Campeonato Paulista. O Corinthians termina em terceiro, não consegue a sua classificação. Quem acaba classificando aí é o Bragantino e a Inter de Limeira. O Corinthians termina com 14 pontos, com 4 vitórias, 2 empates e 6 derrotas. Quais que foram essas 6 derrotas? Foi basicamente 4 derrotas, foram aquelas 4 derrotas do começo do campeonato. O Corinthians emendou uma sequência de derrotas, uma atrás da outra, e acabou perdendo o jogo e, consequentemente, perdendo a classificação para o Campeonato Paulista, tá? Deixa eu voltar a tela aqui para vocês. Pois bem, aí o que acontece? O Corinthians encerra a sua participação no Campeonato Paulista e, consequentemente disso, não consegue uma vaga para para Copa do Brasil de 2025, que precisaria se classificar pelo menos ou estando no ranking de classificação ali geral para conseguir uma vaga na Copa do Brasil. O Corinthians não consegue esse feito. Até então, nesse momento, o Corinthians estaria fora do Campeonato Paulista. O que a gente pode considerar é o seguinte: no Campeonato Paulista, o Corinthians foi muito mal, tá? Foi muito, mas muito mal mesmo no Campeonato Paulista. E com isso, o Corinthians não passando, correu um sério risco de ser rebaixado, tá? No Campeonato Paulista de 2024, correu sérios riscos. Vou tentar pegar aqui, ó, classificação geral do Campeonato Paulista 2024. Vou botar aqui na tela para vocês verem, ó. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, ó. Aí vocês vão ter uma ideia, tá? Ó, o Corinthians encerrou o Campeonato Paulista na classificação geral em 10º, tá? Em 10º. Não chegou aí a beliscar as últimas posições, tá? Mas teve certo momento que parecia que o Corinthians provavelmente ia brigar para não cair, tá? Porque era uma derrota atrás da outra, um pipoco atrás do outro. O Corinthians jogando muito mal, um Corinthians totalmente bagunçado, não tinha armação no meio de campo. O Corinthians não tinha uma consistência de bola até esse momento no Campeonato Paulista. E literalmente foi uma campanha melancólica, tá?
melancólica. Eu vou botar aqui, ó, o Corinthians ficou em 10º, tá? Aí na tela aí pra vocês, ó. Essa foi a classificação geral do Campeonato Paulista de 2024. Corinthians ficando abaixo de Água Santa, rapaziada. Não consegui ficar nem entre pelo menos os primeiros colocados. Os primeiros colocados não, porque classificavam, né? Aí tá aí, ó. O Palmeiras seria campeão, né? Desse torneio. E mais aí tá aí, ó. Palmeiras em primeiro, o Santos em segundo, o Bragantino em terceiro, e o São Paulo em quarto, e o Novo Horizontino em quinto. Aí o Corinthians ficou atrás de São Bernardo, Inter de Limeira, que são tipo equipes pequenas do futebol paulista, mas que nesses campeonatos paulistas eles chegam com muita força, tá? Porque tem mais tempo de treinamento, tem mais tempo de preparação. Deixa eu voltar aqui para vocês, para a gente poder encerrar. Tem treinamento, tem preparação, tem uma série de coisas. O Corinthians estava tentando ajustar o seu time com o carro andando. Depois de 5 rodadas de Paulista, como eu falei, sai o Mano Menezes e entra o Antônio Oliveira. Ele começa a mexer as peças, começa a meio que tentar acertar a engrenagem no Corinthians, mas infelizmente o Corinthians não consegue essa classificação e termina na 10ª colocação aí, uma campanha ridícula, com a qual muito tempo o Corinthians não fazia, né? Uma campanha tão ruim nessa campanha que fez do Campeonato Paulista de 2024. Bom, esse foi um resumo mais ou menos do que foi o Campeonato Paulista do Corinthians, tá? De 2024. Escreve aqui nos comentários aqui embaixo o que vocês acham desse formato de vídeo aqui. Se vocês acham legal, se vocês aprovam. A gente fazer uma série agora nesse final de ano aqui para recapitular como que foi o ano do Corinthians dentro de campo, sem falar da parte política, de fora de campo do Corinthians, uma série de problemas, mas focando mais dentro de campo, os jogadores que o Corinthians tinha de opções para poder trabalhar e buscando mais essa linha aí. Não sei o que vocês acham. Deixa o comentário aqui embaixo que eu vou ler para trazer mais vídeos assim como esse, se vocês toparem, logicamente, né? Para sequência aí, a gente vê um próximo campeonato, ou Copa do Brasil, ou o campeonato da Sul-Americana. O que vocês acham? Vocês topam essa missão aí, de eu trazer um pouquinho para vocês? Deixa aqui. Quem não se inscreveu no canal ainda, se inscreve, rapaziada, e dá uma chance aqui pro canal. E quem já se inscreveu, muito obrigado aí por ter dando essa chance aqui pra gente. E estamos rumo aí, crescendo bastante aí graças a Deus, aí no YouTube. Obrigado por fazer parte dessa família corintiana aqui que tá surgindo, tá se moldando aqui, vamos dizer assim, dentro do YouTube. E obrigado, gratidão a todo mundo aí. E eu volto na próxima aí. Vai, Corinthians!